A pensão por morte, ela vai poder se acumular com alguns benefícios ou não. O que você tem que guardar é que a pensão por morte, ela pode sim acumular com outros benefícios previdenciários. A única vedação é receber mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro no regime geral. Nesse caso, pode dar à pessoa a opção de receber a mais vantajosa. Agora, viram? Não pode de cônjuge, companheiro ou companheira do mesmo regime. Nesse caso, do regime geral. Como assim? Olha, nós temos aqui a situação que Maria ficou recebendo pensão do seu marido, que é do regime geral. Depois ela se casa com outro segurado do regime geral, não perde a primeira pensão, mas esse segundo marido, que é do mesmo regime, ele então morre. Ora, ela também é cônjuge desse último. Então, na lógica, teria duas pensões, uma do primeiro, a outra do segundo marido. Mas como os dois são do mesmo regime, do regime geral, ela não pode receber, não pode acumular as duas pensões. Ela pode sim optar pela mais vantajosa. Se a segunda for mais vantajosa do que a primeira, ótimo, né? Ótimo. Aí ela fica com a segunda, mas ela não pode receber as duas. Essa vedação é de pensão por morte de cônjuge, companheiro ou companheira. Quero dizer, um filho pode receber pensão por morte deixado pelo pai e deixado pela mãe? Sim. Pode acumular a pensão por morte recebida da morte de um filho e também do marido? Pode. O que não pode é acumular pensão de cônjuges, companheiros ou companheiras, tá? Agora, eu tenho que, com a reforma da Previdência Social, o artigo 24 da Emenda Constitucional, regulamentado pelo artigo 167-A do Decreto 3.048, ele veda a acumulação de pensões, exceto de regimes diferentes ou de militares. Pensão de cônjuge. Ah, então eu posso receber do primeiro marido, que era do regime geral, pensão por morte. O segundo marido é do regime próprio da União, servidor público federal. Posso acumular as duas pensões? Posso. Nesse caso, pode, porque são de regimes distintos. Se fosse do mesmo regime, caberia apenas a opção pela mais vantajosa. Só que com a reforma, a pensão deixada por cônjuge ou companheiro, companheira, olha só, se ela for acumulada com a aposentadoria, é possível? Sim. Aposentadoria e pensão por morte, é possível acumular? Sim, porque eu recebo pensão por morte em razão de ser dependente de um segurado falecido. E recebo a aposentadoria em razão de quê? De ter preenchido os requisitos para me aposentar. Ainda que a pensão seja do regime geral e a aposentadoria também seja do regime geral. Pode acumular? Posso. Posso acumular pensão deixada por cônjuge e companheiro com proventos da inatividade? Posso. Eu recebo pensão e sou militar e estou na inatividade. Posso. Posso receber pensão deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral, com pensão deixada também pelo mesmo ou outro cônjuge do regime próprio?
Posso. Todas essas situações que eu coloquei, o artigo 67A do decreto, ele diz que vai poder acumular. Só que, no caso do que nós vamos ver aqui, dos 3 casos, vai haver uma redução no benefício menos vantajoso. Veja, olha, será admitida a acumulação dos seguintes benefícios. Então, expressamente, está o quê? Admitindo a acumulação. É possível, veja, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social, ou com pensões decorrentes de atividades militares, de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Então, veja, aqui eu tenho o caso que a pessoa está recebendo pensão por morte de cônjuge do regime geral e vai poder acumular com pensão de outro regime ou pensão decorrente de atividade militar. Então, ficou aí viúva de um militar. Tá? A outra hipótese, pode acumular pensão deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral, com que? Com a aposentadoria do mesmo regime e a aposentadoria de regime próprio ou proventos da inatividade decorrente das atividades militares. Então, pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira do regime geral. Então, meu marido é do regime geral, falece. Tá? Eu posso receber a pensão deixada por ele e a minha aposentadoria do regime geral? Posso. Eu posso receber a pensão dele com uma aposentadoria do regime próprio? Posso. Eu posso receber a pensão deixada por ele, se eu fosse militar, com proventos de inatividade decorrente da atividade militar? Sim. Eu posso, inclusive, receber a pensão com a aposentadoria do regime geral e do regime próprio. Ou então, a aposentadoria do regime geral com os proventos de inatividade dos militares. Olha aqui. Com a aposentadoria do mesmo regime e do regime próprio, ou da inatividade. Por que tem um e tem um ou? Porque não dá para eu ser regime geral e regime próprio. Regime geral e militar. Sim, tudo com a pensão por morte do cônjuge, companheiro ou companheira do regime geral. Olha, agora o terceiro inciso diz: é possível acumulação de aposentadoria concedida no âmbito do regime geral, com pensão deixada por cônjuge ou companheiro de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrente das atividades militares. Olha, aposentadoria, então eu estou aposentada e vou receber pensão por morte de cônjuge, companheiro ou companheira do regime próprio. Tranquilo. Posso receber a minha aposentadoria com proventos de inatividade militar. Também. Tá? Com proventos da inatividade militar. Então, essas possibilidades existem. Só que, nesses três casos dos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 167-A do Decreto 3.048, que vai regulamentar a emenda constitucional, nesse caso, haverá o seguinte: o benefício de maior valor, mais vantajoso,
ele será pago na sua integralidade, 100%. O outro, ou os outros somados, né, sendo menos vantajosos, eles vão ter a redução no seu valor. Como? Nas hipóteses de acumulação previstas no caput, fica assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Veja, no caso, 60% da faixa que vai acima de um salário mínimo até 2 salários mínimos. 40% da faixa que vai de mais de 2 salários mínimos até 3 salários mínimos. 20% na faixa que vai de mais de 3 a 4 salários mínimos. E 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Então, veja aqui. Olha, o benefício mais vantajoso vai ser acumulado, vai ser pago de forma integral, 100%. Depois, eu tenho o menos vantajoso ou os menos vantajosos. Olha, até um salário mínimo não tem redução. Então, se eu tenho uma aposentadoria de R$5.000 e uma pensão por morte deixada por cônjuge de um salário mínimo, eu vou receber R$5.000 de aposentadoria, que é o benefício mais vantajoso, e aquele benefício de pensão por morte no valor integral também. Por quê? Porque é até um salário mínimo. Então, nesse caso, não tem redução. Agora, se eu tenho uma aposentadoria de R$5.000 e uma pensão por morte de R$3.000, olha, esses R$3.000 ultrapassam um salário mínimo. E ele é o benefício menos vantajoso. Então, nós vamos aplicar a redução sobre parcelas que excedem um salário mínimo. Olha, 60% vai pagar 60%, né, daquele valor da faixa que vai de 1 até 2 salários mínimos. 40% acima de 2 até 3 salários mínimos. E assim por diante. Tá. Vamos, então, fazer. Olha, até um salário mínimo, o benefício menos vantajoso, se ele tiver até um salário mínimo, vai ser pago também integral, tá? 100%. Só que, se ultrapassa esse valor de um salário mínimo, aí começa, paga 60%, na outra parcela só 40%, na outra parcela só 20%, na outra parcela só 10%. Professora, eu tenho que guardar isso? Sim, não vai fazer conta, mas tem que saber que o menos vantajoso vai ser reduzido. Agora, eu vou fazer um exemplo que você nunca vai precisar fazer em prova conta, mas para você entender e guardar. Imagine o seguinte. Uma pessoa vai acumular pensão deixada por cônjuge do regime próprio de previdência social da União, mais aposentadoria do regime geral. Pode acumular aposentadoria e pensão por morte? Pode. Pode. Agora, como é nesse caso, pensão por cônjuge e aposentadoria, a gente sabe que o valor do benefício menos vantajoso vai sofrer redução. Então, veja, quanto que nós temos de aposentadoria? Ele está recebendo R$7.000 de aposentadoria. E a pensão? R$5.000. Ora,
O benefício menos vantajoso é qual? A pensão, 5 mil. Então, vai ter uma redução naquele benefício. Como? Nós vamos descascar, né, esse benefício, colocá-los em camada, o valor. Então, aqueles 5 mil, aquela parcela de até um salário mínimo, não tem redução. Então, o pagamento é 100%. Na outra camada dos 5 mil, que vai acima de 1 até 2 salários mínimos, paga 60% do valor. Então, eu já fiz o cálculo, 727,20. Olha, é de 5 mil, então vai ultrapassar. Acima de 2 até 3, paga 40%, 484,80. Mas é 5 mil, então eu passo para outra faixa. Acima de 3 até 4 salários mínimos, paga 20%. Então, 242,40. Só que o valor é 5 mil. Então, aqui, 5 mil menos os 4 salários mínimos que ficou nessa faixa, sobrou um valor de R$ 152, que nós vamos pagar 10%. O somatório de todos esses valores vai dar R$ 2.681,60. Esse é o valor da pensão por morte. Então, ele recebe a aposentadoria de 7 mil e mais a pensão por morte, que é de 5 mil, mas em razão da redução, passa a receber só R$ 2.861. Tá? Ah, mas se fosse uma pensão de R$ 5 mil, pensão deixada por cônjuge, e salário maternidade de 10 mil. Como que isso vai ser pago? 10 mil de salário maternidade e 5 mil de pensão. Mas não reduz o menos vantajoso? Naquelas hipóteses do quadro aí que você tem. Pensão com pensão, deixada por cônjuge, pensão com aposentadoria, aposentadoria com pensão de outro regime ou de provento da inatividade. Então, nesse caso aqui, esse caso não se enquadra no artigo 167A. Portanto, aquela regra de pagar integralmente o mais vantajoso e o menor ter a redução não vai acontecer, tá? Então, você também tem que tomar um certo cuidado, porque senão você acha que toda vez que tiver pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, com outro benefício vai ter redução. Não. Nesse caso, não. Outro. Pessoa recebe pensão. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você, porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir
O nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A Lá Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.